Olá! Dizer que Antunes Filho foi um mestre no seu ofício teatral já virou um lugar comum. Mas que outro qualificativo se aplicaria melhor a esse incansável criador? Ele foi um artista no significado mais amplo dessa palavra. Foram 6 décadas de espetáculos memoráveis dedicados ao teatro e à televisão. O seu legado está ainda na legião de atores e atrizes e profissionais das mais variadas funções do teatro, que foram iluminados pelas suas concepções artísticas, éticas e humanísticas. Por tudo isso e muito mais, o Persona em Foco homenageia hoje Antunes Filho. Tenacidade, disciplina, projeto. Agora, você não faz uma coisinha, já quer na semana que vem ter o aplauso, ir para uma rede de televisão, o nome no jornal. Ah, isso é muito babaca, isso é muito idiota, muito imbecil. A base da mudança que nós queremos aqui nesse país é a cultura. A pessoa tá assim, vive numa sociedade, vai para a praia no fim de semana, come bem é crise, hein? Mas ele está comendo bem, vai para lá, e reclama, vai não sei o quê. E este cara não tem nenhuma responsabilidade com nada. Ele não tem responsabilidade com a sua sociedade. Temos que mudar isso. Então, cada um de nós temos que participar dessa coisa social, modificar a sociedade. E como nós vamos modificar? É isso, através da cultura, ensinando. Você precisa colocar o teu lado ruim, a tua sombra no devido lugar. Isso é, eduque-se, seja civilizado. É isso que eu estou pedindo, seja civilizado. O meu teatro quer que o Brasil seja civilizado. Começou tudo com a minha mãe, né? Às vezes a minha mãe ia ao velho Cassino Antártica ver Beatriz Costa, analfabeta, mas gostava. Mais tarde, como meu pai tinha restaurante, padaria, tinha tudo isso, me levavam para ver cinema, né? Sempre fui um fã louco de cinema. Cinema, arte dramática. Fiz um teatrinho embaixo de uma escada lá com os amigos, só bobagem. Depois um amigo meu achou uma permanente de circo. Né? Todo domingo a gente ia ao circo ver os dramalhões. Eu gostava muito de cinema. Depois na Cinemateca eu vi muito cinema, né? Do Griffith, a todos eles, Fritz Lang, de trás para diante. Ele é um aficionado do cinema, ele acompanha tudo. Tem 4.000 vídeos no CPT que ele foi colecionando, ele mandava comprar, mandava vir da Argentina e sempre indicava semanalmente filmes para todos nós do CPT. Tem que ver Kurosawa, tem que ver Fellini, tem que ver Bergman, tem que ver Antonioni, tem que ver esses grandes nomes do teatro. E, de um tempo para cá, os iranianos, ele sempre descobriu esses novos diretores, enfim. Então a gente sempre vivia um pouco na rabeira daquelas coisas. Antunes falou para ver, vamos ver, que realmente interessa. Aí meu pai me colocou para trabalhar no laboratório. Aí ele conseguiu, através de um amigo, conseguiu que eu entrasse na prefeitura, office boy. Então eu fui de office boy na prefeitura. E aí foi aí que nesse lugar que eu conheci o Osmar, né? O Osmar Rodrigues Cruz. Eu ia fazer os espectros do Ibsen, né? E falei para ele, queria assistir, porque ele gostava de teatro, porque desde a infância ele via teatro também, né? Eu dei uns ingressos para ele, dei um camarote no Municipal para ele e a turma dele. Em 48 eu montei uma peça chamada Adeus Mocidade. E convidei ele para fazer, era uma pensão de estudante, né? A peça é italiana, tradução do Adolfo Viana. Eu dei um papel de estudante para ele. Eu estava tão à vontade, tão naturalmente à vontade,
que era a minha deixa, me deu pânico, eu não sabia o que fazer. Eu saí de cena, eu não queria mais saber nunca mais de voltar para o palco, né? Eu acho isso que depois, né, não quis ser ator, não quis ser diretor, porque eu não queria mais passar por aquele... Eu tenho trauma de pensar de estar no palco, né? É traumático. Ele não aprendeu nada comigo. Ele aprendeu uma coisa, que foi o amor pelo teatro. O teatro me encanta, tem um negócio meio arquetípico dentro de mim que me solicita o teatro, me encanta o teatro. Me encanta, mas o teatro sempre eu acho que é o meio, né? Não é um fim. O fim é a minha vida. Né? Quando você torna o teatro um fim, você tá perdido, porque aí você se torna um alienado, né? De si, da sua natureza, Você tem a tua missão. Eu gosto mais de teatro, eu acho, que de cinema, embora me encante o cinema. Um eu admiro, outro eu sou apaixonado. Dermival Costa Lima era o diretor da televisão. E ele queria fazer um teatro das segundas-feiras. Olha, mas não vai dar para fazer uma peça por semana. Convida o Antunes, ele faz na semana seguinte. O Dermival topou. Foi no Centro de Estudos Cinematográficos e ali a gente começou a ensaiar para televisão as primeiras coisas, né? O Manuel Carlos, que hoje é produtor, escritor, né? Produz e escreve. E aí começamos, eu com o Osmar, nós revezávamos a inauguração do teleteatro realmente, ao vivo, né? Eu estreiei com o Imbecil, ele estreou com o Urso do Tchekhov. Mas eu fiz 500 mil peças na Tupi, fiz 500 mil peças, mas que era o teatro das segundas-feiras, né? E o TV de comédia que eu fazia, às vezes, também era domingo também. Toda segunda-feira, ou eu produzia ou dirigia o espetáculo. Então era Sartre, Eugênio O'Neill, então a gente mega pesada, né? Thornton Wilde, Bernard Shaw, uma por semana, assim, sem dó. E a gente ia e ensaiava durante uma semana, como? A gente ensaiava de madrugada para poder, adaptava tudo, ensaiava de madrugada para poder apresentar na segunda-feira. Segunda-feira de manhã chegava lá, todo mundo chegava, pegava os objetos que tinha que colocar, colocava, fazia uma ensaiada à tarde e à noite ia para o ar. E aí eu fui fazer teatro infantil, uma espécie de circo que eles armaram no Praça das Bandeiras. Eu fiz Chapeuzinho Vermelho, uma versão que entrava Valmor, entrava Fábio Sabag, sabe que entrava todo mundo e eu fiz lá. E aí já fomos conhecendo com o teatro infantil. O professor Décio Almeida Prado, puxa vida, que maravilha. Eu sei por que deu na TV, ele foi me falar comigo se eu estava interessado em ir para o TBC. Fui no TBC para aprender. Eu fui para aprender. O Zemis que me fez interessar muito pela interpretação, e hoje em dia não para contestar. Não contesto o Zemis porque foi um pai, assim, foi uma luz. Mas foi através dele que eu desenvolvi outras maneiras, outras coisas. Poucas pessoas eu tenho respeito profundo assim de amei. O Zemis que é uma das pessoas que eu faço amei. Eu e o Abelardo e o Paulo sempre íamos ao TBC para ficar assistindo aos ensaios. Temos aquele núcleo de diretores italianos que estavam trazendo uma consciência maior de teatro, da função do teatro aqui para o teatro paulista, né? Nós íamos e ficávamos olhando. E aí estávamos vendo um ensaio e vimos um assistente de direção que era assim magro e muito maleável, assim, tudo. E o Abelardo disse assim, olha, aquele ali pode servir para a gente. E eu fiquei olhando, digo, vai falar com ele, vai falar com ele. E aí o Abelardo falou, era o Antunes, Antunes Filho, imagina você, que estava como assistente lá e que veio ser diretor no Teatro Íntimo Nissete Bruno. Ele dirigiu Weekend, ganhou prêmio de melhor diretor, Mamãe ganhou prêmio de melhor atriz e assim despontou o diretor desse talento extraordinário, dessa força que é Antunes Filho. Tenho um orgulho muito grande de dizer que ele estreou lá na minha companhia. Eu sou sua mãe, eu tô falando numa companheira pra você, ou seja,
pague o mundo, que culpa tenho eu? Mãe é mãe, mulher é Joaquim. Eu já disse que eu não vim no mundo pra essas coisas, mãe. Eu vim aqui pra guiar. Eu amo e respeito Antunes. É realmente um dos maiores diretores do mundo. Quem tiver a sorte de passar por ele, de estudar com ele, de ouvir um pouco o Antunes, tem sorte. É uma coisa, ele não te deixa em paz, sabe? Ele é rígido. Provocativo, né? Ele é duro, ele é provocativo. Ele faz você ensaiar 8, 10 horas, entende? Eu estreiei com Antunes no teatro em 59, no Plantão 21. É uma beleza de texto, de peça. E muita coisa que eu sei vem do Antunes, porque realmente é o Antunes Filho. É o supra-sumo da queiram ou não queiram, é ele. Eu precisava dar vazas ao que eu sentia por dentro. E eu vivia muito reprimido com certas regras, muitas regras. E nisso eu aprendi muito no TBC. Essas regras eu as aprendi. Então eu podia contestá-las, se é para contestar, eu sabia contestar, porque eu aprendi. Por exemplo, o sábio fala, joga o teu livro fora, para você saber. Não, mas antes ele lê o livro. Lê o livro e joga fora, aí você decanta, né? As Feiticeiras de Salem foi dirigido pelo Antunes. Era na companhia do Antunes Filho. O Antunes ensaiava de 11h30, porque acabava o espetáculo Maria da Costa, até mais ou menos umas 5, 6 horas da manhã. E a gente saía exausta, claro. Queria fazer Brecht, né? Com a influência que eu vi. Eu tive a oportunidade de assistir em Paris. Ia ver ensaio. Aí eu ia com a Bujanra. Minha mãe encoraja diversas vezes tudo isso. Então eu vim se encantado de fazer Brecht. Eu tentei fazer alguma das teorias do Brecht, aplicar certas coisas do Brecht nesse espetáculo do Arthur Miller. Nós tínhamos a função dramática das feiticeiras. E o Antunes tinha vindo da Europa e ele veio com uma coisa de distanciamento. Então ele fez os outros personagens um pouco distanciados. E nós fazíamos aquelas feiticeiras mesmo histéricas e tudo. E deu muito certo. É muito difícil. Precisa de muita imaginação e muito trabalho para se fazer Brecht. Foi só uma tentativa, né, das teorias e da prática do Brecht que eu pratiquei nas Feiticeiras de Salem. Depois nunca mais mexi em Brecht. Embora eu veja nele um poeta, um grande poeta, legal. Porque o pessoal vê como teatro como uma distração, simplesmente. Eu vejo teatro como uma manifestação artística, ou seja, é a vanguarda espiritual de um povo, né, que está ali em jogo quando faz uma pintura, quando você faz um livro novo, quando você faz uma peça nova. Eu não estou ali para repetir espetáculos que eu já vi, eu não estou lá para repetir a Gara, o espetáculo da Gara, o espetáculo que eu vi no Piccolo, o espetáculo que eu vi lá no Raio que o Parque, do Berlim Lançamento. Não estou para fazer teatro nesse sentido. Então, o processo de criação também é esse, esquecer essas coisas e tentar você dar uma contribuição social. Ele tinha uma característica na direção que, além de ser severo, exigente, exigir muito estudo, muita dedicação, muita perseverança, muito ensaio, ser rigoroso, ele não perdia o humor. Pelo menos comigo ele chegava a ser carinhoso até. Ele não perdia o senso de humor e a afetividade. As minhas recordações com tudo são maravilhosas. Anos 60, sem entrada e sem mais nada. Ele já era exigente e, no entanto, eu recebi o convite para ir para a Europa pela primeira vez e ele que falou, você vai. Eu falei, mas você vai.
e ele conseguiu me substituir e eu ainda voltei. Depois a Megera Domada. Eu acho que ele sempre me acompanhou, pelo menos eu sentia ele me acompanhando. Quando ele ligou para o Rio de Janeiro, era uma época que eu estava lá, e falou para mim, olha aqui, a Irina se machucou, Megera Domada, ela fazia a Catarina, a Megera. Ela se machucou e eu não posso parar, que está uma sucessão, compra a peça aí e vem decorando no avião. Sorte que eu estava livre, eu fui, claro que não decorando no avião, mas a gente fez 3 dias talvez de ensaios, a moda dele mesmo, intensivos. E no 4º ou 5º dia, ele disse, olha, eu vou botar umas pessoas na plateia só para ver se está tudo bem. Abriu o pano, o teatro estava lotado. Era uma matinê e, enfim, eu consegui fazer, foi uma grande vitória. Uma curiosidade, a Regina Duarte começou a carreira de atriz na Megera, talvez, que era minha irmã na Megera, né? E a gente teve uma relação muito boa e então, quando a produção do Blackout resolveu chamar a Regina, aí ela fez a menininha que ajudava a cega. Essa minha cega, o Antunes, me deu um trabalho, ele me fez trabalhar para valer. Primeiro eu fiz ensaio sozinha com ele, durante os primeiros 15 dias, para valer. E aí já foi combinado que eu iria fazer de manhã um laboratório na Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que é a atual Fundação Dorina Nowell. De tarde a gente ensaiava bastante e a tarefa que Antunes me deu, como Antunes dava tarefa, viu? Ler, estudar, perseverar. E essa continua sendo minha cantilena até hoje. Voltar ao exercício no espaço cênico livre, principalmente, ao vivo e de corpo inteiro. Então, à noite eu tinha que ler do livro Princípios Fundamentais de Filosofia, o capítulo da dialética, principalmente. Acho que isso foi absolutamente essencial nesse meu 3º trabalho com ele. Aí isso me acompanhou em tudo que eu fiz desde o comecinho, desde os anos 60. E depois, por fim, o Esperando Godot, né? Estreamos em Brasília, ano 78. A concepção do Antunes para o Esperando Godot, isso ele dizia no programa da peça, num artigo muito bom, era Esperando a Democracia. Eu tenho muito a agradecer a Antunes. Sempre falo que a minha formação de atriz eu devo muito a 2 pessoas. José Renato Pécora, que me iniciou com o Teatro de Arena, e Antunes Filho, que aí me pegou e jogou para valer no palco, na arena. Eu agradeço muito. Antunes era genial. Obrigada, Antunes. Muito obrigada. Todos nós, eu que tinha feito escola de dramática, etc., senti um sonho em trabalhar com Antunes. E de uma forma assim, fantástica, não sei como que aconteceu, nos tornamos muito amigos. Fizemos uma profunda amizade, conversávamos muito, trocávamos ideias sobre teatro, íamos para o Gigeto, né? Durante, sei lá, 20 anos, mais do que 20. Eu tinha carro, Antunes nunca dirigiu. Então, o chofer era o Juca de Oliveira.
primeiro trabalho que nós fizemos juntos é uma peça excepcional, um dos textos mais importantes da dramaturgia shakespeariana, que é Júlio César. Júlio César de Shakespeare. É o sonho de todo ator. E, para mim, coube nada mais, nada menos que o papel de Marco Antônio. Marco Antônio diz os mais importantes discursos da dramaturgia mundial. São lindíssimos, um papel excepcional. Raul Cortez, Brutus, Jardel Filho, dois excepcionais atores. Olha que coisa absolutamente genial. O Sadi é assassinado. Acontece que no assassinato, Sadi Cabral cai e quebra a clavícula e ele tem que ser. Ele está morto pelos punhais de Cássio, de Brutus. Ele tem que ser mostrado morto pelo Marco Antônio. O Marco Antônio mostra, vejam o que foi feito. Uma coisa muito comovente. E quando eles levantam, ele está de bunda de fora, de costas. E o público começa a rir. Já tinha riso quando ele tinha caído. Olha lá, vejo lá, ele vê o fantasma e cai. E começaram os risos. Daí em diante eles se multiplicaram e não deu mais resultado. O Júlio César não deu certo. Antunes, claro, Antunes, apaixonado pelo texto, acabou dando errado. O que nós vamos fazer? Foi um dos maiores fracassos do teatro brasileiro de todos os tempos. E às vezes eu digo, eu tive a honra de participar do teatro, do maior fracasso do teatro brasileiro. Olha que coisa maravilhosa. Aí tem a compensação das musas. A Cozinha de Arnaud Duesse, que foi um espetáculo absolutamente fora de série. Ele fez um sucesso extraordinário, ganhou todos os prêmios, o Mulher, o Estado, o Saci, etc. Todos nós ganhamos. Eu estava recém-chegada do Rio de Janeiro aqui em São Paulo. E aí, quando me dei conta, eu estava num elenco de 30 atores, ensaiando com ele e com o Estênio Garcia. O Estênio Garcia fazia a nossa preparação corporal. E eram ensaios puxadíssimos. A primeira vez que eu fui para uma biblioteca estudar os questionamentos que ele colocava. E a moça lá, era a Biblioteca Mário de Andrade, ela dizia, nossa, você está estudando para alguma coisa? Eu falava, eu estou. E com isso, ao fazer isso, ao propor isso, ao fazer essa colocação para o ator, o que ele faz? Abrir a nossa cabeça. O teatro não é só isso. O teatro não é só vir aqui. O teatro você tem que ter uma postura, o teatro você tem que ter uma indagação, o teatro ele tem um questionamento, o teatro tem uma proposta, o teatro é modificador. Aí o que eu fiz em seguida foi Corpo a Corpo do Vianinha, que também foi um enorme sucesso, dirigido pelo Antunes, era um monólogo. Ganhamos prêmios também, vários prêmios. Partimos depois para um novo Shakespeare, que foi Ricardo III. Ele enxerga absolutamente tudo e concede tudo aquilo que ele meteu na sua cabeça para você de uma forma extremamente generosa, porque ele quer que você vá, que você acompanhe, que você chegue lá. Às vezes, mas o Antunes é um pouco truculento, não é truculento, ele quer meter na sua cabeça a ideia, você tem que ver, ele quer abrir a força, ele quer quebrar a sua cabeça e meter a coisa lá dentro. Eu tenho uma tese, atualmente, que teatro é somente ator para mim.
eu sou apenas um, como dizia, eu já não faço mais nada, eu só apenas crio as condições, pego a terra, removo a terra, adubo a terra, crio condições para que depois surjam coisas. E se surgirem coisas surpreendentes, eu me ajoelho e agradeço aos deuses imortais. Era 1965. Eu tinha feito só uma peça, O Círculo de Champanhe, do Abílio Pereira de Almeida, com direção do Benedito Corsi, e de repente me aparece numa das sessões o Antunes Filho me convidando para fazer um papel maravilhoso numa peça Clifford Odets, A Grande Chantagem. Meu Deus, eu fiquei deslumbrada. O diretor que todo mundo queria estava me convidando para um grande papel. Maravilha, mas foi uma época maravilhosa. Começamos a ensaiar e começou meu aprendizado nessa profissão que é tão difícil, que é como ser atriz. E fiz também o Em Família com Antunes. Uma peça lindíssima do Valdo Viana Filho sobre a velhice. Aliás, seria muito oportuna hoje em dia. O público chorava durante esse espetáculo, mas a maravilha desse espetáculo, além da direção do Antunes, quem são os protagonistas? Paulo Otran e Carmen Silva. Naquela época, o Paulo era uma pessoa que eu falava boa noite, era um mito para mim, eu respeitava, fazia a filha dele, imagina. Bom, ensaiamos muito, foi um grande sucesso e uma noite depois do ensaio fomos jantar. E de repente o Paulo diz para o Antunes: "Ô Antunes, para todo mundo você faz comentários, faz críticas, faz sugestões, para mim nada." Antunes faz uma pausa e diz: "Paulo, eu gostaria que esse personagem fosse desse tamanhinho. Você está muito grande em cena." Durante anos, o Paulo ainda comentava a maravilha desse palpite, que é um diretor que com um gesto dá todo um personagem, toda a alma dessa pessoa. Eu era um diretor maravilhoso, né? Nós desculpamos, Maria Clara, mas os outros não. Ou você quer que eu deixe que papai faça com a minha vida, ou que você permitiu que ele fizesse com a vida de Lourdes? Helena, não é verdade? Era uma delícia, porque a gente ensaiava como se fosse teatro mesmo. Não era uma coisa feita assim, vamos lá, decora e faz. Não, tinha ensaios, a gente discutia os personagens em profundidade. Era uma delícia de fazer. E o resultado era aquela coisa maravilhosa. Eu tenho a impressão que, da minha idade, só devem existir dois. É o Botelho e o Pacheco. E o senador Jaguaribe? Ah, já morreu. Morreu? Morreu há muito tempo já. Não sabia. E quanto a você, saia. Então de que adianta? Por que é que você não me mata? Mate-se. Foi importante para mim fazer as experiências que eu fiz ali na televisão Cultura com o Teleteatro, né? Teatro 2. Então quem foi? Quem foi? Mas foi você, meu caro. Foi você que matou as velhas. Quem mais poderia ser? Não fui eu. Eu não matei ninguém. Foi você, sim. Foi você e mais ninguém.
A gente tinha essa responsabilidade. Se quer confessar. Nós todos que fazíamos o Teatro 2, nós tínhamos uma necessidade de a gente aprender e o que se aprendesse passar para os outros. Isso foi fundamental, não guardar as coisas para você ter... Era importante ter uma boa experiência, era importante eu saber bem, era importante eu ser ótimo, porque assim eu poderia passar o ótimo, o bem, aquilo que eu sabia para os outros. Nando! Alguma novidade? Soube de mais alguma coisa? Não de nada. E o Geraldino ainda não voltou da estação? Não, ainda não voltou da estação. E ela, a Maria das Dores, ela vai mesmo às 7 horas? Vai, às 7 horas hoje. É daqui a pouco. Então eu volto depois, hein? Volta. Em pé. Em pé. O Antunes era muito inquieto com as locações, querendo descobrir, experimentar coisas, e ele não se atinha ao estúdio, né? Ele ia junto, procurar, buscar esses espaços, essas locações, que enriqueciam sempre muito, naquela época, né? Com muito menos recursos. Enfim, foi um momento brilhante, assim, da TV Cultura, eu acho. Era árduo, fazer as peças, adaptar, fazer tudo em 15 dias, tudo, né? Eu cozinhei muito galo para fazer, né? Aí me permitiam assim com uma faca nas costas, né? De fazer o Nelson Rodrigues, mas aí eu abusei um pouco. Chegou um momento que eu chegava perto da produção, a produção falava para mim, não me venha com ideias, não me venha com ideias. Isso aí eu nunca mais vou esquecer. Eu acho importante, quando eu fiz Teatro 2, que sem esse cabedal que eu adquiri fazendo isso, eu acho que eu não teria resultado tão bem que eu acho que eu resultei fazendo teatro. Eu fazia parte da Comissão Estadual de Teatro representando o Sindicato dos Artistas. Eu era da diretoria do sindicato na época do Juca de Oliveira. E na Comissão de Teatro tinha muitas ações em torno das produções, dinheiros para as produções. Não tinha nada para os atores especificamente. Na época a única escola que existia era a EAD. Os atores que não haviam passado pela EAD, eles não tinham um preparo adequado, né? De voz, de corpo. E naquela época eu achava também que quem não tivesse passado pela mão do Antunes era um ator incompleto. Então eu resolvi criar um curso financiado pela Comissão de Teatro
no sindicato para esse tipo de preparação. Um professor de canto, um professor de dicção, um professor... E para interpretação, eu convidei o Antunes e disse, é você e só você. É você que tem que ensinar, é você que sabe. Ele disse, eu vou, mas eu quero selecionar os atores. Não quero todo mundo que se inscreve. Claro, você pode selecionar. E eu quero montar um espetáculo. Ótimo! Um espetáculo é tudo que a gente quer. É o resultado do curso. Ele montou Macunaíma. Eu vi aquelas monte de gente naquele teatro, que nunca tinha entrado, indo lá, aquela banca de gente, entrava um, dizia um texto, quando de repente entra em cena um amigo que não está mais aqui com a gente e fica parado e fala algo, hoje eu sei o texto, que diz, eu não vi o mundo para ser pedra, e eu, me cortaram essa perna, algo assim. E eu falei, porra, Mauri, grita, cara, porque sei lá o que eu falei. Aí esse senhor, que é o Antunes, pediu para que a Mauri desse o papel dele, era um papel de caderno espiralado, me deu o papel e falou, lê, depois vem e faz. Nem bem chegamos em São Paulo e você tá ficando branco, cabelo loiro e olho azul. De olho azul? Esse percurso de eu virar de costas e ir para o fundo, eu sei que aconteceu algo comigo, com certeza, não sei dizer o que foi, mas eu tenho certeza, detectando agora, estudando o movimento, agora à distância, claro, né? Ali deve ter acontecido alguma coisa que envolvia tudo, fez sair esse discurso, que com certeza não era um discurso memorizado, imagina, mas alguma coisa com uma não posso dizer qualidade, porque não devia ter qualidade, mas com uma força incontrolada, talvez, que para ele ou para as pessoas ali foi forte, que provocou um silêncio que não tinha antes. Mas provocou um silêncio também em mim, porque eu não sabia que ia me provocar isso ali. Não sabia contra quem eu gritava, não sabia que pedaço de perna a cidade estava me tirando, a razão pela qual eu gritava. Mas saiu. Depois daquele momento de silêncio, teve um grande aplauso. E ele levantou-se, veio na minha direção, passou a mão nas minhas costas e me levou para um lugar que depois eu sei que era o camarim que acabou sendo o meu futuramente. E ali a gente conversou alguma coisa, mas eu não lembro o que a gente conversou. Eu só sei que naquele momento ele não era uma pessoa a não ser o antagonista. Porque ele não podia estar encostando em mim, porque eu fiz aquilo para atacá-lo. Não sabia quem ele era, eu não sabia quem ele era. Então nasceu assim. Macunaíma, o herói de nossa gente. Diante disso, consegui mais uma verba na comissão para que o espetáculo realmente virasse um espetáculo, não fosse apenas um exercício no palco. E a comissão deu essa verba e eles fizeram o Macunaíma por muitos e muitos anos. Venceslau Pietro Pietra? Quem sou eu? Eu sou Macunaíma, o imperador da Mata Virgem. Eu me comovo e agradeço, joelho, agradeço, porque eu, como todos nós, fomos esse elemento que detonou isso, que entrou na memória das pessoas, na memória cultural das pessoas, sabe? É lindo. Então, nesse momento, tem que celebrar que foi ele quem fez isso, que não sai de nós. Essas meninas me esquentaram mesmo, viu? E justo no Rio de Janeiro. A minha curiosidade em querer saber das coisas, em querer desvendar, de me aproximar de certos mistérios, né? É que me fez como artista. Tanto é que eu
eu vinha de muito sucesso, né, quando eu mudei, né, de um teatro profissional que eu fazia muito bem para fazer um tipo de teatro experimental. Todas as minhas peças eram muito badaladas, estão aí pessoas testemunhas, né, testemunhas sempre foram badaladas, os atores sempre premiados, etc. Eu larguei tudo porque eu queria responder a uma questão íntima. Por que quando eu lia um poema, né, do Blake, eu lia Fernando Pessoa, eu via diversas camadas, eu sentia outras coisas. Eu quando via Cezanne, eu quando via Botticelli, me comovia as lágrimas. E o teatro não me provocava essa sensação, que cumpria, né, a tarefa do sucesso, né? Fazia o seu sucesso, fazia muito sucesso até, que bom, né? Mas não preenchia certas necessidades espirituais que eu sentia. Ele entra para a história por antes de Macunaíma, por tudo que ele fez antes de Macunaíma e por ter tido a ousadia de abrir mão, jogar fora tudo e entrar nesse não mesmo, não do mesmo, não mais do mesmo, e ir por uma outra escada que leva para cima, não que leva para o plano nem para baixo, para cima, que ele não sabia onde ia dar. Salve Santo Antônio, padroeiro do nosso exército, que recebeu a patente em 1811 pelos serviços prestados ao Exército Nacional. Mas meu medo difere do seu. Meu inimigo é bicho manhoso, mas não é homem humano. Minha luta é contra a danação. Não posso desembestar meu caminho, errar pelas mãos do demo. Esse espaço vazio, nesse cenário que absolutamente não existe nenhum, e através de elementos cênicos e de atores, de uma iluminação que traduz, na verdade, isso tudo, a forma como que a gente faz o nosso teatro. Nós não temos nada, absolutamente, a não ser o homem, como diz Guimarães Rosa, o homem humano. E quando você acerta o personagem, ou você acerta aquilo que ele está pretendendo dizer, com encenação ou com a cena, a alegria dele é tão fantástica. Esse clima que ele cria de trabalho é extraordinário. Então, essa disciplina rígida que ele tem, né? A gente começa a compreender e ver o resultado disso. Eu odeio o naturalismo que não tem nada a ver com arte. Aqueles atores que estão em cena, oi, como vai? Olha. Uma besteira, uma alienação. Oi, tudo bem? Oi, companheiro, bem? Ah, sim, claro, cheguei hoje em casa. Não quer dizer nada. É o vazio. Ator é um poeta. Ator é um escultor, é um Donatello, é um Michelangelo, puxa, é um Rodin. Todo o Paraíso Zona Norte é feito meticulosamente em cima de um processo, e é o processo do ator. As marcações, para mim, do espetáculo é o que menos me interessa. Elas devem fluir em um determinado momento. As marcas quase de todo esse espetáculo, Paraíso Zona Norte, foram feitas no impulso, nos elétrons, no que ia surgindo, no que ia acontecendo. Não fiz nenhum plano em casa, não. Tirei o Nelson Rodrigues das mesquinharias do teatro de boulevard, da comédia de costumes, e dei a dimensão exata. Essa dimensão que eu acho que é uma dimensão do inconsciente, é uma dimensão mítica,
é transtemporal, é a história do homem, ele trata a história do homem, os mitos do homem, né? Uma série de fábulas. Esse espetáculo, né, o Paraíso Zona Norte, são só mitos, são todas as fabulações, é o inconsciente coletivo. Toda a gestualidade, toda a atitude do espetáculo não é mais feita com naturalisminho, não é um aspecto formal de um artista. A forma é resultado de um conteúdo e de exercícios em cima desse conteúdo. Então, não é um balé, eu não estou fazendo um balé, não é um balé, é uma obra dramática. O Nelson Rodrigues já começa a fazer os espetáculos em alta crise. As famílias dessas duas obras estão no limite da desintegração. Então, o meu cenário é transtemporal sempre, o espetáculo. E eu coloquei, a minha metáfora é que é no limite, né? No limite de vidas, de famílias. O meu cenário lembra talvez a última estação. A última estação, é a situação limite dessas famílias, ou dessa coisa que sempre só ia acontecer, né? Essa repetição eterna, né, das crises humanas no seu limite. Os atores, eles trabalham uma expressão que a gente diz que eles têm que flutuar. Eu tinha que pensar numa forma que traduzisse essa bolha. Isso tinha que ter uma forma de útero, isso tinha que dar uma série de conotações. Quando ia se começar um espetáculo, a gente estava lá no primeiro dia, ele, atores, um texto, um roteiro, um livro a se pesquisar, cenografia, figurino. E a partir dali, começando, tudo acontecia junto. Às vezes, papos infindáveis de 4 horas, cansativos, mas sempre muito ricos ali. Ele sempre instigava muito os atores a falar, a gente discutia muito, era muita leitura, né? A gente montou o Romeu e Julieta umas 4 vezes, o Antunes montava, aí depois ele tinha coragem de desmontar tudo e começar de novo. Então todo o processo dele de criação, de angústia, trabalhando os atores, a exigência dele, a provocação dele, eu acho que o que me marcou e que às vezes até é difícil para depois você você achar o seu caminho ou seguir o seu caminho, é essa exigência enquanto alma. Mas os devotos e as santas não têm lábios? Para rezar, meu doce peregrino. Por Deus, então, eu te suplico um beijo, para aumentar a minha fé. Nada era pela metade com Antunes. Então, se ele era irracível, se ele era exigente, se ele nos chacoalhava, é porque ele queria arrancar o melhor de nós. Era tudo por amor que ele fazia. Ele queria que nós dessemos o melhor de nós, ou pelo menos aprendêssemos a fazer o melhor de nós. Nós todos éramos muito imaturos, muito jovens, muito inexperientes. Ele não poupava nada, ele não segurava nada para ele. O conhecimento era algo completamente, plenamente partilhado. Eu hoje, com o maior orgulho e peito cheio, eu digo que eu sou cria do Antunes. Eu acho que eu deveria desenvolver a temática, os conteúdos, né? Os conteúdos que eu abordei, que comecei a abordar no Paraíso Zona Norte, que já ia para o subconsciente e o inconsciente. Eu teria que continuar e prosseguir esse trabalho com meus atores. Quando a gente conversa, fala e diz as coisas através dessa linguagem convencional, fica tão reduzido aquilo que está na nossa mente, a gente fecha o foco. A gente fecha o foco. Nekranyavasakranyavasatra. Eu não sei o que disse, mas sei o que disse. Porque é tão abrangente. É isso que eu estou experimentando nesse espetáculo. E foi isso que eu experimentava desde de moleque, que a linguagem convencional,
racional que a gente utiliza, dizia muito pouco. Eu gostaria que os atores falassem como se fossem descargas eletromagnéticas, mentais, do subconsciente, do inconsciente, do seu self, com o todo. Não é português, mas que todos deverão entender. É uma caixa cheia de encantamento. Vai, vai. Vai. Almejando ser adulta, né? Shakespeare, lembra Shakespeare? As melopédias de Shakespeare. Como se fosse uma coroa. É como se fosse... Eu participei da última peça do Antunes, que é Eu Estava em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse. A vida inteira eu ouvi falar no Antunes, desde que eu nasci, até pelo meu pai ter trabalhado com ele lá atrás, nos anos 60. Então, a vida inteira eu tinha na minha cabeça esse mito desse grande mestre que transformava os atores completamente, muito cruel. Eu falo que é uma jornada do herói, porque um dos primeiros materiais que a gente tem em contato, que eu pelo menos tive contato quando eu entrei no CPT, foi O Herói de Mil Faces, do Campbell, que explica e narra a jornada do herói. E é exatamente isso, é você no ponto A, querendo chegar no ponto B, e passando por uma série de obstáculos que vão te transformando ao longo dessa caminhada. O mito é a coisa mais linda. Por que naquela época racionalista da Grécia, né, eles escreviam em linguagem mítica e não escreviam em linguagem racional? Por quê? Porque, na verdade, é isso que ainda tem hoje, a palavra. Quando você escreve uma palavra, essa palavra é a ponta do iceberg, quer dizer tanta outra coisa embaixo. Com o Antunes, eu aprendi a ter uma ótica muito mais complexa sobre a vida, entender essa complexidade do ser humano que até então não me era tão clara assim. Uma vez eu li uma entrevista, eu acho que foi do Cacá Carvalho, eu acho, que ele falava que o Antunes o salvou da mediocridade. E isso faz muito sentido, porque ele negava o raso, o superficial. Negava absolutamente. Tudo tinha que ter um propósito maior, tudo você tinha que se aprofundar. Ele era assim, e ele exigia a mesma coisa da gente. Os atores, de modo geral, passam por muitas provações dentro do CPT. E o Antunes sempre muito provocativo. Era perceptível que isso era uma didática dele. E é engraçado porque, às vezes, durante o processo, ele sempre tinha uma pessoa que ele focava toda a atenção dele. Não que ele não desse atenção para as outras, mas tinha aquela pessoa que ele... Parecia que ele estava implicando com aquela pessoa. Parecia que aquela pessoa ele resolveu pegar para Cristo. E aí, daqui a pouco, na outra semana, era outra pessoa. Aí voltava, daí era outra. E quando era com outra atriz, que não eu, era muito claro que aquilo era um jogo para se chegar em algum lugar, um jogo para extrair o melhor daquela pessoa, o máximo que ele podia. E que não era para aquela peça, era para o trabalho daquela atriz, para ela ser a atriz mais completa que ele pudesse transformá-la. Eu posso até reprovar alguém lá no CPT, se ele é bom, ele vai por si. Quem tem talento vai por si, sabe? Não tem essa. Quem será? Não tem, ninguém vai tirar. Uma crítica dura faz bem para você, isso te aguça para você melhorar. Ele tinha esse olhar muito apurado, de perceber se a pessoa estava pronta, de perceber se aquele ator estava preparado para determinada missão. E é doloroso mesmo, realmente, às vezes você perceber que ele considerou que não era o seu momento. Acabar com a emoção, o ator não tem emoção. O ator tem a sensibilidade. Aí você fala, qual é a diferença de emoção e sensibilidade? Ou seja, você sabe que a sensibilidade se educa. É a emoção através da inteligência. Antunes está conosco desde 1982. Muita gente circulou pelo CPT, lá no SESC Consolação, na Rua Doutor Vila Nova,
teve, portanto, a oportunidade de conhecer esse mago, essa figura extraordinária, que além de criador, de excelente artista, de um homem que tinha uma linguagem apropriada para uma transformação do teatro brasileiro, fazendo o teatro brasileiro de uma forma bastante forte, efervescente, capaz, propositiva. Ele era também um formador de quadros para o mundo do teatro. Portanto, o Antunes foi uma figura nuclear, um grande farol, um iluminador de caminhos, uma figura absolutamente extraordinária nesses 37 anos de atuação conosco. Portanto, o meu grande tributo a essa figura marcante como amigo, cidadão, artista, diretor de teatro e formador de muita gente, não apenas no campo do teatro, até mesmo no campo da cidadania. Viva Antunes Filho! E Antunes era um Peter Pan. Eu vejo muito ele como um Peter Pan. Completamente jovial e querendo viver para sempre. E ele vai viver para sempre dentro de todos nós, que fomos alunos dele ou fomos espectadores dele e nos tocamos pelas peças. Vai viver para sempre. Você não pode baixar o teu nível nunca. Você tem que elevar cada vez mais o seu nível e elevar cada vez mais o nível do povo a você. E não você abaixar o nível do povo, isso é uma coisa redundante que não leva a nada. Eu não sei como é que se pode viver voltado para si mesmo o tempo todo. Você, quando vive, é para os outros, sabe? Talvez você nem conheça os outros direitinho, mas eles estão lá. É para os outros que tem que fazer o trabalho. Eu, quando faço o meu trabalho, é dedicado aos outros, é tudo dedicado ao povo. Todos nós temos uma preocupação e temos a função, sabe? A gente tem que viver é para os outros. Pô, se não viver para os outros, você vai viver para quê?